O caso do ex-prefeito mineiro suspeito de matar a mulher em um quarto de hotel no Espírito Santo. Nossos repórteres têm acesso com exclusividade ao depoimento dado por Fúvio Serafim. Ele revela detalhes sobre a dependência química que o casal tinha por ketamina. E novas imagens obtidas pelo Domingo Espetacular mostram passo a passo os últimos momentos de vida da ex-primeira-dama. Uma noite de excessos que terminou da pior forma que se pode imaginar. Olha lá, ele sai desorientado, usando só cueca no quarto. Até chama a atenção do outro hóspede, que não entende nada. Tudo registrado pelo circuito interno deste hotel. Um casal que vivia uma vida dupla. Era tipo o casal de revista, o casal perfeito. Como ele era drogado e um cara violento, ela realmente ficava com medo de que ele viesse a matar um de nós. A morte da psiquiatra Juliana Ruas El Aouar, em setembro do ano passado, é o capítulo final de uma história misteriosa. O marido, Fúvio Serafim, foi o último a ver Juliana com vida. Ele é suspeito de provocar a morte dela. É que é um crime que envolve duas famílias tradicionais da região, né? Ela, filha de ex-prefeito, ele, ex-prefeito de outra cidade, ela médica, famílias tradicionais da região. Então ficou todo mundo chocado com esse assassinato e com a prisão dele, né? Pelo homicídio. Nossa equipe teve acesso exclusivo aos depoimentos do ex-prefeito. Nós dois sabíamos que estávamos viciados e lutávamos contra essa dependência. Você tinha medo de Juliana morrer? Claro. Qual era o seu sentimento? Muita tristeza. Eu sabia que tanto eu quanto ela estávamos nos degradando. Nestas imagens, Fúvio Serafim está inconsciente, deitado no chão do quarto, ao lado da mulher Juliana. O casal lutava há mais de 4 anos contra a dependência de ketamina e morfina, medicamentos de uso controlado. Juliana fez o primeiro contato com a ketamina em 2017, na qual ela passou por um processo de infusão de ketamina para tratamento de depressão. Ela era portadora de uma depressão crônica, de transtorno de oposição e desafio e bipolaridade. A ketamina ela é classificada como um anestésico. Ela já tem um caráter maior de sedação. Os opioides, de uma forma geral, eles trazem uma sensação de bem-estar, uma sensação de euforia inicial. Juliana e Fúvio se conheceram em 2017. Na época, ele era prefeito de Catugi, cidade de 8.000 habitantes no norte de Minas Gerais. Ainda casado com a primeira mulher, frequentava o consultório de Juliana. Ele ficou viúvo após perder a esposa em um acidente de carro e logo se casou novamente com a psiquiatra. Eu sei que Ju era muito apaixonada por ele, né? E tudo aconteceu muito rápido. E quando eu soube que ela tinha se casado, eu me assustei, porque eu soube pelas redes sociais. Fúvio tinha uma filha do primeiro casamento. Ele se mudou com ela para o apartamento de Juliana, na cidade mineira de Teófilo Otoni. Esse aqui é o apartamento que ela morava com o Fúvio. Segundo andar, janela tá com a cortina aberta aqui, olha. E aqui já havia relato de muita briga entre o casal. Os vizinhos reclamavam das discussões, do comportamento dos dois. Ele entrou em surto psicótico e estava querendo quebrar as coisas em casa e gritando. E ela, Juliana, e a menina pedindo socorro, gritando, pedindo por socorro. Houve intervenção dos vizinhos. Sim, sou melhor amigo. Pessoas que frequentavam a casa da família passaram a gravar as discussões entre Fúvio e a filha.
imagens que nunca foram exibidas. Você não tá entendendo que quem faz mal pra mim, não? Você não tá entendendo que eu passo isso desde meus 9 anos? Eu tinha 9 anos quando tudo isso começou, não? A menina, na época, com 11 anos, se queixava de ver os dois constantemente dopados. Então por que você fala que vai parar de comer esses trem há 3 anos, você e Juliana? Por quê? Porque até hoje não para, né? Isso aí nem é remédio, isso é droga, isso é droga. Você tá parecendo um jogar, você e ela. Meu Deus, Após sofrer uma overdose, Juliana chegou a ser internada pelo pai, que também é médico. Fúvio responde na justiça por invadir o hospital e levar ketamina escondido para a esposa. E a equipe médica que estava no local, médico e enfermeiro, percebeu que ela deixou cair um frasco do medicamento, a ketamina, com uma seringa. Juliana alegava usar a ketamina para tratar dores crônicas. Por ser psiquiatra, a clínica dela recebeu um alvará que permitia adquirir e receitar esse medicamento controlado aos pacientes. Um deles era o próprio Fúvio. Eu conheci a ketamina no tratamento que eu fiquei afastado a primeira vez, no ano de 2017, posterior ao falecimento de minha esposa. Eu desenvolvi e fui diagnosticado com a síndrome do Burnout. Fúvio se refere ao burnout, síndrome caracterizada pelo esgotamento profissional. Um processo de depressão crônico associado a um processo de esgotamento físico. A ketamina pode ser usada apenas em ambiente hospitalar, mas isso não impediu o casal de comprar a droga. Juliana assinava e Fúvio pessoalmente buscava a encomenda. Teve uma vez que ele, no depoimento, que ele chegou a vir e ficou aqui esperando na frente a caixa. Foi na última encomenda, né? Uma semana antes da moça falecer. Foi muito nervoso, ele foi, aguardava, ia no banheiro, voltava. Ficava rodando, né? Ia e voltava, porque o motorista dele sentava de fora meio fio, todo mundo nervoso. A última aquisição foi em torno de 80 ampolas, que seria aí de R$16 mil, 10 dias antes dela falecer. Procurando se livrar da dependência, Juliana e Fúvio decidiram viajar a Colatina, no interior do Espírito Santo. Lá ela fez um procedimento cirúrgico de bloqueio de dor, para não precisar tanto dos remédios. Ela saiu com o marido da cidade de Teófilo Otoni na noite do dia 31 de agosto de 2023 e chegaram na madrugada do dia 1º, por volta de 3 horas da manhã, chegaram na cidade de Colatina, onde ela faria esse procedimento hospitalar, um procedimento de bloqueio de dor, um procedimento relativamente simples, em um hospital daqui da cidade, com um médico de renome aqui na nossa cidade. O procedimento foi bem sucedido. A volta para Minas estava marcada para o dia seguinte, 2 de setembro. O casal e o motorista se hospedaram em um hotel. Ali, as câmeras flagraram as idas e vindas de Fúvio e Juliana. Ela já estava cheia de hematomas pelo corpo. Pausa aqui. Aqui dá para olhar, dá para ver nitidamente uma das lesões que ela já apresentava, tá vendo? Antes do fato. Essas imagens são importantes por isso. Sim, são muito importantes, que a gente excluiu várias das lesões que ela apresentava depois no laudo cadavérico, né, que eram lesões pré-existentes. O casal saiu com o motorista na manhã seguinte à chegada para fazer o procedimento no hospital de Colatina. E retornaram para o hotel por volta de 2 horas da tarde. Durante esse tempo, ela voltou a fazer uso, começou novamente a usar a morfina, a usar a ketamina em menor quantidade, até pelo fato do que foi trazido, salvo engano, foram 3 frascos. A gente identificou que foi um uso contínuo de drogas, tanto da parte do Fúvio quanto da parte da Juliana. Por volta 17h30, eu fui até o quarto do Robson, que eu lembrei que poderia ter um frasco de ketamina dentro do carro. Desci até o carro, encontrei esse frasco, peguei um pacote de doce que eu tinha comprado e voltei, passei na recepção, peguei mais algumas cervejas, fui para o quarto. O Fúvio sai
do hotel em uma determinada ocasião, durante a tarde daquele dia. O Robson, que é o motorista do casal, sai durante a noite, mas a Juliana não. A Juliana permanece ali. A última movimentação dela com vida é por volta da 1h da manhã, já do sábado. Às 8h17 da manhã do dia 2 de setembro, Fúvio saiu do quarto e procurou o motorista Robson Gonçalves. Em audiência, ele conta a versão dele sobre o que aconteceu. Quando eu acordo, infelizmente, ela estava encostada na cabeceira da cama, com a cabeça assim para trás, a perna muito marcada de sangue. A partir dali, começou uma série de movimentações suspeitas de Fúvio. No depoimento, ele admitiu ter dado um banho em Juliana e pedido ao motorista que se livrasse de ampolas e garrafas de bebidas que estavam espalhadas pelo quarto. Vamos chamar o SAMU, porque essa mulher já tá morta. Ele, não tá, né? Você tá teimando. Eu falei, tá morta, mano. O resgate só foi acionado 1 hora depois. Na ligação, em momento algum, Fúvio revelou que a mulher já não respirava mais. Ela tá desacordada? Tá respirando? Tá muito mal. Tá respirando muito mal? Isso. Olha o peito dela, vê se tá mexendo. Parece que sim. As duas possibilidades que a gente trabalhou é criar já um cenário para se eximir de qualquer culpa. E outra é que no estado letárgico que ele se encontrava ali, de toda circunstância, ele não conseguiu identificar a gravidade da situação que se apresentava ali para ele. Na autópsia de Juliana, foram encontradas várias lesões no rosto e na virilha, causadas pela injeção de ketamina e morfina. Além disso, os peritos investigam a origem de um hematoma na cabeça dela. Essas lesões não causaram a morte por si só, mas tiveram energia suficiente para causar edema cerebral. Ao sair com ela do banheiro, após o banho, foi o momento em que ela, molhada, ela escorregou dos meus braços. E ela bateu com a cabeça no chão, mas não bateu com intensidade. A polícia concluiu que Juliana morreu por asfixia depois de ter aspirado o próprio vômito. O que causou essa broncoaspiração é o somatório da medicação ingerida, também a lesão na região da cabeça. Pela sua experiência, quem não comete crime, muda a cena de crime? Não tem por que mudar, né? Falando não como perito, como ser humano Juliano. Quem não deve, não teme. Fúvio e o motorista Robson chegaram a ser presos, mas hoje aguardam a manifestação da justiça em liberdade. Depois de fechar a investigação, a polícia concluiu que as atitudes do ex-prefeito levaram à morte da esposa. Num primeiro momento, se falou em feminicídio. Por que isso mudou? Agora é homicídio com dolo eventual, ou seja, uma morte assumindo o risco do resultado. A culpa dele, embora a gente tenha descartado a vontade direta de matar ela, a culpa dele é ter levado as drogas e assumido todo o risco de produzir esse resultado morte, no caso, a morte da Juliana. Tudo bem? Prazer, Thaís Fulan. Já o funcionário pode responder por ocultação de provas. Nós fomos atrás dele. Nem. O senhor é motorista? Sou. O que aconteceu naquele dia? A série Doc Investigação traz detalhes inéditos do caso, que ainda está aberto e mexe com a opinião pública. O Fúvio matou a Juliana? Eu chamei por ela não respondeu. Eu fiquei assim, em choque, preocupado. O episódio já está disponível com exclusividade no Play Plus. E amanhã? Na história da polícia nunca aconteceu. A ideia de um filho, um garoto de 13 anos, executar pai e mãe policiais, avó, tia, né? O que você pensou na hora? Você não pensa. Nessa hora, não pensei. Eu gelei. Uma testemunha do caso Pesseguini quebra o silêncio depois de 11 anos. As
pessoas têm muita dificuldade de aceitar que uma criança poderia fazer isso. Você nunca teve dúvida de que foi o Marcelo? O terceiro episódio do Doc Investigação vai ao ar nesta segunda, às 10h45 da noite, na Record.